E é verdade que muitas vezes a gente desanima por causa das perseguições, das pressões, dos levantes. Mas escuta, queridos, você já pensou se Jesus ele desistisse? O que seria de nós? Porque Jesus ele passou por coisas terríveis por nossa causa, para nos alcançar, para nos trazer a salvação. Em Marcos 10, de versículo 33 e 34, escuta o que Deus ele vem nos trazer. Dizendo: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e os escribas, e eles condenarão à morte e o entregarão aos gentios, e hão de escarnecê-lo e cuspir nele, e açoitá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ressurgirá. Glória a Deus. Escuta, queridos. Eu e você temos que entender, precisamos entender que o que foi entregue nas nossas mãos, o que Deus entregou nas nossas mãos, não é pequeno. Há uma promessa de vida eterna. E a palavra nos diz que há só 2 caminhos. Só há 2 caminhos, queridos. E virão sim perseguições, levantes. E muitas vezes Paulo estava na prisão escrevendo para os irmãos, para que eles não desanimassem. Escuta, queridos. Paulo estava sendo açoitado, perseguido, muitas vezes preso. E no caso de Jesus, ele já sabia o que ia acontecer, a trajetória, o sofrimento que ele iria passar, e ele estava contando para os discípulos: ei, eu vou ter que passar por tudo isso, mas eu vou passar por tudo isso por causa do propósito do meu Pai. Porque Ele veio trazer a salvação para vocês. Quando eu passar por tudo isso, Ele vai me dar a vida eterna. Ele vai me ressuscitar. E eu ressurgirei. E estarei vivo para toda a eternidade. Eu e você temos que entender isso. Permanecer de pé, firmes, porque só quem recebe a coroa da vida é quem permanece, é quem luta, não é quem desiste. A própria palavra nos diz para nós permanecermos firmes no Senhor. E se hoje eu e você falamos da palavra, estamos em Cristo e Ele em nós, pregamos a verdade, saiba que nem todo mundo vai querer essa verdade. As pessoas que estão hoje na escuridão vão se levantar contra essa verdade que está na tua vida. Em João 3, de versículo
19, o próprio Jesus diz, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Quem está vivendo nas trevas acha muitas vezes que tá bom. Mas a própria palavra diz que há dois caminhos. E ela também nos diz que Deus, Ele nos dá conselhos. Vá pelo caminho bom, para que se vá bem. Ela também nos diz que aos olhos do homem há caminhos que parecem bons, mas que no final é a morte. É a morte quem nos abraça. Escuta, queridos. Eu conheci pessoas que pensavam que servir a Deus era apenas maré mansa. Era só de coisas boas, viver de coisas boas. E não suportaram, queridos. Essas pessoas hoje vivem no mundo perdidos, cegos, separados e longe de Deus. Longe de Deus. Mas o Senhor nos diz que ainda há tempo. Se você está escutando essa mensagem, ei, ainda há tempo de enxugar as lágrimas e declarar que Deus é a tua rocha, é a tua força, a alegria do Senhor é a tua força. Não se deixe abater, não se deixe levar pelas tribulações, pelos levantes, porque Jesus, ele passou por isso. Paulo, ele passou por isso. Os apóstolos passaram por isso, e todas as pessoas que hoje servem ao Senhor Jesus passam por levantes, por tribulações, por perseguições. Não é só eu, não é só você. Jesus, ele permaneceu firme no propósito que Deus colocou na mão dele, de salvação. Salvar o que havia se perdido. E quando ele olhava para a cruz, ele olhava e enxergava eu e você. Ele enxergava os discípulos. Ele não desistiu pensando só nele. Ele foi em frente pensando em nós. Aleluia! Ele foi colocado como cabeça, queridos, no meio daqueles 12 homens, para ensinar o reino de Deus, para falar da verdade, para ensinar o caminho certo, para a salvação. E o cabeça não se deixa levar por qualquer coisa. Escuta o que Deus está falando, queridos. O cabeça não se deixa desanimar, não se deixa ser tomado por tristezas, por desânimo, não se deixa levar por sofrimentos. Ele foi firmado como coluna no meio daqueles 12. E uma coluna, meus queridos, não é colocado no meio de uma casa, no meio de um prédio, por acaso. Quando a coluna é colocada no meio do prédio, no meio de uma casa, o propósito do dono da casa é que aquela coluna suporte o que vier por cima dela, o que vier, porque ele sabe exatamente o que ele colocou lá dentro.
Ele confia em mim, confia em você, que a gente vai suportar. Então essa é a palavra que o Senhor nos dá hoje, queridos. Jesus, ele sabia exatamente o que ia acontecer e não desistiu. Ele não desistiu porque ele sabia que esse evangelho iria nos alcançar. Se eu e você desistir, nós estamos desistindo de milhares de pessoas que podem ser alcançadas por Deus através da nossa vida. Pode ser levada a salvação, a libertação. Escuta, queridos, Deus quer te usar. Ele não vem trazer a salvação só para você. Ele quer que através de você pessoas sejam alcançadas, libertas, salvas. Então essa é a palavra que o Senhor nos dá. Que a gente possa refletir, que possa avançar em Cristo. Deus é contigo. Que Deus te abençoe.